Ele é um padre por vocação mesmo, vocação de Deus. Isso nós sempre tivemos certeza que ele é um padre por vocação. Ele era um seminarista muito bom. Ele foi seminarista de 1985 até 1991. Fez 3 anos, ele era interno no Seminário Rainha dos Apóstolos e fazia a Faculdade de Filosofia da PUC, a Universidade Pontifícia do Paraná, e a Teologia no Estúdio Teológico de Curitiba. Em 1985, nós fomos para o Seminário Maior. Eu vinha do Seminário Menor e ele vinha de fora. E o primeiro encontro que nós tivemos foi na PUC, para o vestibular que nós tínhamos que fazer de filosofia. Lá, nós éramos em 5 do Seminário Menor e ele e mais um de fora, né, nos encontramos e este foi o nosso primeiro contato. Eu lembro quando em 1985, no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, no bairro do Seminário, eu entrava. Eu era vice-reitor, o padre Sérgio, bispo agora de Ponta Grossa, foi o seu reitor. Logo depois de 86, também foi seu formador e foi muito bom, é uma graça muito grande tê-lo. O Ismael veio de uma experiência bonita de Campo Largo, veio do meio da juventude e trouxe, portanto, vários benefícios para a comunidade do seminário. Na paróquia Nossa Senhora da Piedade Matriz, em Campo Largo, quando eu fui designado pelo senhor arcebispo para ser o vigário paroquial. E tive a alegria de fazer o acompanhamento do grupo de jovens, não somente da matriz, mas também de toda a paróquia. Na oportunidade, o padre Osmair fazia parte do grupo de jovens. E a partir do grupo de jovens, ele fez o seu discernimento vocacional, a sua opção vocacional. Por volta de 1983, né? Na época nós éramos do João Paulo I, nós ajudamos a organizar festivais, nós, enfim, lideramos, né, este grupo, fizemos parte, depois lideramos este grupo. Meu primeiro dia no grupo, quando eu cheguei lá, ele e mais o Célio desempenhavam uma liderança dentro do grupo, né, uma liderança espiritual, e a gente tinha eles como referência. Então quando eu cheguei, assim, a primeira impressão que eu tive foi que eles eram pessoas muito importantes ali dentro do grupo. Ele era uma pessoa bastante carismática, muito acolhedora. Inclusive foi ele e o Célio que fez o convite para mim e para minha irmã para a gente entrar no grupo de jovens. Eu lembro dele que ele, nas reuniões, quando ele era novo, quando ele não era padre, não era seminarista, nada, terminava a missa, eles iam lá para minha casa, nossa casa. Sim. A gente ficava lá até 1h, 2h da manhã, cantando, brincando, tomando café, contando piada.
E isso era, todo final de semana era sagrado. Então todo final de semana eles topavam em pizza, a gente ia em pizzaria, às vezes a gente terminava a missa e ia lá comer uma pizza, tomar um vinho. Então o Osmair ele participou de todos, a gente participou de todo esse processo dele. A gente fazia encontros ali na sede paroquial da Piedade. Nós tínhamos uma celebração todo domingo, a missa das 6 da tarde, e foi um aprendizado muito bom. O Osmair participava da pastoral da PJ. Na época nós trabalhamos as pastorais específicas, era a pastoral estudantil, pastoral operária, e eu acabei enganjando na pastoral operária, da qual me custou o emprego. Até mesmo o Padre Osmair, né? Que você tá falando, não, mas é assim mesmo, né? Vocês vão receber muita crítica, mas vocês vão ter que ser fortes no grupo de jovens de vocês. Vocês não podem desanimar. O Padre Osmair sempre falava isso aí. Não só o Padre Osmair, mas o Célio também, né? Uma particularidade que talvez, né, não são todos que saibam, mas nós decidimos, eu e o Osmair, então só o Osmair, a entrar no seminário no mesmo dia. E decidimos entrar e entramos. Ficou triste, né? Porque era o filho homem dela, o único filho homem dela que ela tinha em casa, né? Mas ela aceitou de boa, por causa que quando ele era pequeno, ele também ficou doentinho, e a minha mãe fez uma promessa pelo padre João Batista Reus, que se ele melhorasse, ela entregaria ele para Deus. Então eu acho que isso influiu bastante também na vocação dele, né? Porque ele ficou muito doente e a minha mãe alcançou essa graça. Eu saí de casa cedo, casei nova, mas ele já tinha 7 anos quando eu casei. Ele era uma gracinha, era muito querido, brincalhão, assim, como uma criança feliz. Ele celebrava a missa para mim e com a minha irmã. Ele arrumava lá uma caixa de papelão, colocava uma toalha, e a gente tinha que colocar o véu na cabeça e cantar e rezar. E aí, se nós não cantássemos e rezássemos, ele ficava bravo. E isso ficava tempo brincando com nós de missa. Ele é um padre por vocação mesmo, vocação de Deus. Isso nós sempre tivemos certeza que ele é um padre por vocação. E ele foi um bom seminarista. Mensalmente eu visitava os seminaristas, tanto da filosofia como da teologia, encontrávamos com ele, e os reitores sempre me davam boas notícias, boas informações sobre a sua piedade, os seus estudos, o seu comportamento com os outros seminaristas, preparando-se bem para ser este sacerdote como o seu foi. Inicialmente eu não tinha uma convivência muito próxima com o padre Osmair, porque naquele tempo havia uma divisão dentro do seminário entre a direita e a esquerda. Eu era da direita e ele era da esquerda. Consequentemente, não havia uma proximidade assim muito grande. Mas com o passar do tempo, né, isso acabou por ser superado, porque essa divisão acabou, né, por desaparecer. E quando nós fomos para a teologia, da nossa turma acabou indo somente ele e eu. E assim, ali nós nos aproximamos e nos tornamos amigos, né? E ali eu fui conhecendo de fato quem era o Osmair de então, porque até aquele momento a minha visão era assim um tanto negativa. Ele era bastante eloquente, é verdade, defendia com muita garra as suas ideias e não tinha medo de enfrentar as coisas, né, e até mesmo os superiores, né, os padres formadores, ele não tinha medo. O Osmair realmente, ele era muito brincalhão, até hoje, né, e o que chamava a atenção dele no grupo
esse respeito que ele tinha, né, pelas pessoas, pelos jovens na hora das reuniões nossas, né? Então ele muito pensativo, questionava bastante, queria saber. É uma pessoa alegre, né? Sempre alegre, como até hoje não mudou em nada. E Osmair ele é uma pessoa muito querida, muito amado por todo mundo. Mas era muito importante essa parte religiosa dentro do grupo, isso, né? É verdade. A parte de oração, as homilias, de estudo da Bíblia. E eu lembro bem que o Osmair ajudava muito a gente nessa parte, né? Porque teve uma época que ele começou a não vir mais no grupo por conta do seminário, né? Porque daí morava em Curitiba e tal, e a gente daí começou a ir meio que sozinho, mas no começo ele ajudava muito a gente, né? Nessa reflexão da Bíblia, né? Nesses encaminhamentos. E quando eu estava me preparando para casar, Osmair também estava se preparando para assumir o compromisso dele com a igreja. Então, pouco antes de eu me casar, ele recebeu a ordenação do diaconato. E quando eu casei, foi ele que fez o nosso casamento. Foi o primeiro casamento, de 28 de setembro de 91. Ele tinha sido ordenado, se não me engano, em junho ou julho, e daí a gente casou em setembro. Lembro-me bem que também no dia da ordenação foi um dia assim não só no dia, mas nos preparativos, né? Teve muita expectativa, muita alegria, né? Muita espera por esse momento. No dia da ordenação dele de diácono, de padre, foi uma felicidade muito grande para nós, para a família, né? Para minha mãe. Meu pai já não estava mais entre nós, mas foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Como a gente tem até hoje, né? Essa felicidade e esse orgulho de ter o meu irmão, Padre Osmair. Foi uma alegria muito grande no dia 9 de fevereiro, ordenando padre. Fomos ordenados padres e ele foi para Palmeira e eu fui para Lapa. Foi vigário paroquial de Palmeira e depois então se tornou pároco da paróquia pobre de Santo Antônio do Parolim, pois foi o primeiro pároco da paróquia de Campo Santana. Em seguida foi para a paróquia de Butiatuvinha, Santa Isabel e, ultimamente, na paróquia São Sebastião da Rondinha. Foi uma alegria essa missão dele, mas daí a gente sempre ficava triste quando ele saía longe. Aí a alegria maior foi quando ele veio aqui para Rondinha. Daí ele estava entre nós, entre família, daí foi uma alegria muito grande. Quando foi para mudar do padre Aurélio para o padre Osmair, nós do CAEP ficamos com um pouco de receio, ficamos apreensivos. Ainda mais que chegou aos nossos ouvidos que o padre Osmair era um tanto quanto autoritário. Mas, felizmente, a convivência veio desmentir tudo isso. Ele é um padre de fácil diálogo e uma pessoa muito compreensiva. Foi muito bom trabalhar com ele. Numa reunião do CAEP anterior, antes de assumirmos a presidência. Daí fomos adquirindo uma amizade, uma confiança e assumimos a presidência no ano de 2013. As nossas decisões eram sempre feitas junto com ele. A nossa equipe se reunia e as decisões que tomávamos, ele sempre estava ao nosso lado. Há uns 2 anos atrás, está sozinho aqui na paróquia, cuidando de todas as comunidades, mais a matriz. Ele é um padre muito dedicado para com todas as pessoas, sempre atendendo aqueles que o pedem ajuda. Para mim, o padre Osmair, ele é um segundo pai, que sempre me acolheu, me ajudou e sempre reza também pela minha vocação. E eu digo que se um dia eu chegar ao tão esperado sacerdócio, eu devo a minha formação ao padre Osmair.
eu era membro do CAEP e ele veio muito diferente do que ele era na época do seminário ou do grupo de jovens. E a gente sempre se deu muito bem. A gente criou um vínculo muito forte de amizade. É difícil lembrar de certas coisas e não se emocionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento mais difícil da minha vida, o Osmair foi a primeira pessoa que eu lembrei. Foi para quem eu telefonei, para quem eu pedi o apoio, e ele sempre esteve do meu lado. Que você continue sendo assim como você é, sincero, autêntico, que muitas vezes as pessoas não gostam, criticam, mas as pessoas autênticas sofrem críticas e não é por isso que desanimam. A mensagem para você hoje é perseverança, humildade, né? E eu acho que não perca isso tudo que você aprendeu quando nós éramos jovens, quando a gente trabalhava na Pastoral da Juventude. Siga isso. Se você seguir isso, você sempre está num bom caminho. Quero parabenizar e agradecer por ele ter feito o primeiro casamento, celebrado a gente, que está durando até hoje, onde eu continuo com a minha esposa, com a Miradi, onde ela me agraciou com 2 filhos maravilhosos, a Marina e o João Vitor, e desejo para ele também muita saúde, muito sucesso, que Deus continue abençoando ele nessa jornada. E que a gente, durante todo esse tempo, a gente nunca esqueceu dele. É uma pessoa que sempre que a gente encontra, a gente sempre tem aquela mesma intimidade, aquela mesma amizade. Sempre é muito bom lembrá-lo e ao mesmo tempo peço que Deus lhe conceda muitas graças para que possa dar essa contribuição à Arquidiocese de Curitiba e dar continuidade sendo fiel, enfim, sendo esse grande missionário. Parabéns, padre, completar 25 anos de sacerdócio, 25 anos de perseverança, de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, 25 anos de bom pastor em todos os lugares em que você esteve. Do fundo do meu coração, tudo de bom, tudo de melhor, que Deus o abençoe, proteja e que ilumine sempre o seu caminho. Primeiramente, agradecemos por tudo que fez para a nossa comunidade. E também, Padre Osmair, queremos desejar parabéns pelos seus 25 anos de sacerdócio e que Nossa Senhora continue iluminando sempre os seus caminhos. Que ele possa então continuar feliz, alegre nesse seu ministério. Meu querido irmão, amigo, confidente, parabéns. Deus te cumule de muitas graças e de muitas bênçãos e que você consiga continuar sendo sempre este padre que é. Muito obrigado, só quero te dizer muito obrigado. Te amo, Osmair, tá? Eu queria dizer que eu confio muito que você continuou andando, que você continuou lutando, que você continuou falando, que você continuou acreditando, que você é um instrumento para que este mundo melhore. Tenho me arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como não falar se tua voz me queima dentro. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como não falar se tua voz me queima dentro. Parabéns, Padre, pelos 25 anos de sacerdócio! Nós somos a Pascom, Pastoral da Comunicação da Rondinha. Padre Osmair, nós esperamos que tenha gostado dessa singela homenagem. Que foi simples, mas dentro das nossas possibilidades e foi feita com muito carinho,
com o intuito de celebrar os 25 anos de sua ordenação sacerdotal. E em nome da Pascom e de toda a comunidade do Rondinha, nós desejamos que você continue sendo abençoado por Deus, que você continue trilhando esse caminho de Jesus e mostrando o verdadeiro caminho que emana dele. Esperamos também reencontrar nos 50 anos de sacerdócio para comemorar novamente. Dominus vobiscum.